falar um pouco, né, sobre a filosofia da libertação e principalmente sobre o alcance teórico desse grande autor, Henrique Dussel, né? Um dos tradutores especialistas em Dussel, né, que é o professor Genizano Zanotelli, que foi reitor da Universidade Católica, e certa vez ele foi na Argentina e perguntou se tinha algum livro do Dussel, né? E aí achou que era o Russell, né? E aí, mas não conhecia esse autor. Aí falava Henrique Dussel, aí botou B, né? Assim, aquele terceiro mundista, né? Como se fosse um autor de quinta categoria, né? Então, assim, mesmo na própria Argentina, né? Em Buenos Aires, né? Então a gente vê assim um pouco do desprezo, né? Um pouco, né? De uma tradição nossa própria, né? Que mudou um pouco, né? Quando eu tive em 2022, fui numa livraria, perguntei, ali estava ali as obras do Dussel, como mudou, né? Nesses anos, né? Isso aí, o Jandir Fanch, talvez na década de 80, né? Mas, enfim, né, eu acho que retrata um pouco o espaço, né, das nossas universidades, o espaço da construção do conhecimento, que ela é bastante europeizada e muito eurocentrada, né, que em parte, né, uma das preocupações que o Dussel vem enfrentar, né, que é a própria crítica à modernidade, né, o capitalismo, né, algumas aproximações, que também passa também pelo estudo do Riquet também, né, depois eu vou, né, ter, né, critério contributivo também, né, eu fui buscar algumas outras questões que eu achei muito importantes, né, e que são válidas para falar desse gigante do pensamento latino-americano. Quijano, né, que era outro sociólogo, né, faleceu agora 2018 ou 2019, né, o Walter Mignolo, né, Paulo, que também é argentino, que é filósofo também de formação, também tem uma conferência do Walter Mignolo também bem interessante, né, onde ele também se mostrava também, até porque eles são amigos, né, os três eram muito amigos, né, um pouco ao encontro desse gigante, né, ou encontro dessa preocupação que o pensamento latino-americano, né, social e filosófico, né, eu digo social no sentido mais amplo, né, mas também filosófico, né, com algumas iniciativas, até acerca da Claxo, do Conselho Latino-Americano, que também reúne também, né, investigadores do campo das ciências humanas, da história, da antropologia, né, buscando um espaço de descolonizar o pensamento. Então, é muito importante a gente fazer essas trocas, né? Mas, como digo assim, né, o próprio Dussel dizia, né, a gente olha a modernidade, faz a crítica a ela, mas se utiliza também daquilo que ela nos serviu. Então, não dá para a gente dar o banho no neném e botar o neném fora junto, né, dizer que nada presta, né? Então, um pouco da metáfora, né? Então, eu organizei aqui para nós, né, espero não ser também, para vocês poderem também intervir sobre algumas questões. E uma das intuições é compreender um pouco, né, a importância desse gigante, né, no campo da filosofia, né, da teologia, né, do campo das ciências sociais. Até mesmo porque o Dussel tem uma perspectiva bastante interdisciplinar. Tá? Eu vou falar depois um pouco das suas interlocuções que passam, né, dialoga muito com o campo do direito, né, muito para um direito insurgente, a praxis insurgente, né, uma praxis filosófica que parte da filosofia insurgente, mas passa também pelo campo do direito. Então ele tem, né, uma abertura, né, algumas leituras diferenciadas, né, uma leitura às vezes muito histórica, uma leitura teológica e uma leitura bastante filosófica, né, onde as obras, né, já vou falar um pouco sobre isso, tá, um pouco dessa importância. Então, só para sinalizar um pouquinho, né, amigos, eu trago ali os rostos da Bia Ayala, né, todo o processo, né, que envolve, né, a diversidade étnica, religiosa, né, também social, né, do nosso povo, né, que evidentemente, como diz o Dudu naquele trabalho, né, Ética da Libertação, da Idade da Globalização e da Exclusão, é uma das suas principais preocupações, né, que é algo tão tangenciado, né, pela sua obra, né, e depois ao encontro do Marx, né, que é uma outra questão também, né, que eu espero aqui trazer para vocês, tá? É muito difícil, porque é um autor com uma obra gigantesca, né, de artigos, eu não contei, né, mas de livros, são muitas obras, né, então buscar aqui, né, trazer um pouco dos elementos que eu considerei centrais, assim, para a gente poder estabelecer mais uma roda de conversa, né, onde também, né, eu acho que o Dussel também, essa preocupação da sua filosofia, né, de trazer também, buscar uma irmandade entre os povos latino-americanos, o próprio conceito de libertação, né, que também é tão caro também ao nosso Paulo Freire, né, até nessa obra Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão, ele tem um diálogo muito interessante com a obra do Paulo Freire, né,
Então, a gente vê assim, mas Dussel não estudou isso, né? Claro, muitas das críticas que às vezes fazem também ao Dussel também, né? Muitos autores fazem, né? Mas eu duvido que tenha lido, né? Porque é uma obra muito extensa e, além de extensa, é muito complexa também, né? É difícil, densa, né? Às vezes um espanhol que é muito complicado, né? Assim, né? Pela carga conceitual, né? Mas tem muita coisa também traduzida. Aqui no Brasil, eu contei mais ou menos cerca de 10 obras que foram traduzidas, né? E que retratam um pouco, né, essa importância de um autor que, né, devido ter acho que talvez mais de 70 obras, acho que né, tem apenas 10 obras traduzidas em português, tá? Trago ali, para a gente começar a nossa conversa, o mapa da pobreza de 2024. Retrata ali no Brasil, né, 27% de pobres, o aumento, né, na Argentina de 52,9%, né, alguns países ali com 34, 22%, o Chile com 6,5%, né? A grande problemática da pobreza, né? O lugar do pobre, né? Tem aquele texto dele, Ética Comunitária, que é interessante, tá? Isso está traduzido para o português, e dizia naquela obra, Liberta o Pobre, né? Então, temos, né, a grande preocupação trazendo, né, a evidência de 2024 desses dados da World Will Map, né, o quanto a pobreza, né, a questão social era algo enquanto mote da sua preocupação, né? Dele também, eu diria, né, o próprio Aníbal Quijano, que é outro grande intelectual, né, o Walter Mignolo, né, autores e autoras latino-americanos que fazem esse debate, mas o espaço, né, da discussão sobre a pobreza é algo que, dentro da obra do Henrique Dussel, né, o conceito de libertação inevitavelmente passa por esse enfrentamento da pobreza, né, a dinâmica da pobreza, que cresce de forma assustadora, né, com algumas reduções, algumas nuances, mas digamos, né, um conteúdo importante para a sua reflexão teórico-sistemática. Tá? Aí trago, né, duas imagens dele muito significativas, né? Ele esteve em Pelotas em 88, né? Até foi o próprio Jandir que trouxe ele ficou na casa do Jandir Zanotelli, né? Professor que é vivo e filósofo, né? O Paulo conhece ele, né? E aí trocava muita ideia com ele, né? E tal. E naquela época, né? Como se fez um evento, né? Poucas pessoas na época foram, né? Era um autor, assim como Paulo Freire também, que esteve aqui, né? Muito poucas, né, na época, né, se interessavam, porque ainda a academia ainda tem uma tradição de dizer, tudo que é nosso aqui é ruim, né? De fora é melhor, que é a própria dinâmica daquela conferência que o Dussel faz, né, chamada o eurocentrismo. Tá? Então, retrata um pouco a preocupação filosófica, né? Disso que eu considero um dos maiores gigantes do pensamento. Também tem as mulheres, para a gente não ser ingênua, né? Que também muito poucas mulheres, né, que hoje fazem esse debate decolonial, debate descolonial, tá? Ou debate do pensamento crítico, né, latino-americano, como o próprio Dussel denominava na década de 60. Esse termo descolonial, decolonial, também temos que veio muito pela tradição eurocêntrica e veio muito estadunidense, né? Depois o Dussel até incorporou o termo descolonial nos seus artigos e textos, né? Mas é um debate bastante do início do final dos anos 90 e que se estendeu, né? Aí parece que se esquecem um pouco da tradição do pensamento social latino-americano e ficam com o pensamento descolonial, né? Embora, né, tem críticas, né, que são importantes, gênero, raça, classe, debate sobre a dinâmica da natureza, né, todo um debate que passa, né, evidentemente, pela tradição conceitual, né, que o Dussel, né, como autor lá do final dos anos 60, a sua formulação da sua filosofia da libertação, depois ela foi apropriada, né, ou reapropriada de forma muitas vezes errônea. Por exemplo, né, todo mundo sabe, conhece, né, o Boaventura Sousa Santos, né, o europeu, né, que, né, tido por muitos, né, como um autor que se apropriava muito das nossas questões e reapresentava elas, né. Aí muitos a academia lia o Boaventura e não leu o Dussel, não leu nenhum autor nosso, né? nenhum autor brasileiro, né? Então, isso é um pouco da perspectiva que o eurocentrismo passa, né? Então, o Dussel, ele nasceu em Mendoza, morreu no México em 2023, né? Uma morte bastante recente, né? Deu uma grande sacudida, né? De quem gostava do pensamento latino-americano, estudava, né? É tido, né, como um dos maiores expoentes da filosofia da libertação, do pensamento latino-americano em geral.
né, muita coisa, né, produzida, né, ainda saiu um volume da Ética, né, que ainda não está traduzido no Brasil, e essa eu não tive acesso ainda, tá, né, da sua Ética, né, que ainda estava em formulação, tá, e ele ainda produziu, né, não está em espanhol, né, eu ainda não tive acesso ainda, né, mas foi a última obra dele, tá, mas era um pensador que produz muito, né, com interlocuções muito interessantes na filosofia, na teologia também, fortemente, ética e a política, né? Até com um professor da Universidade Autônoma do México, então, com uma interlocução muito importante dentro desses campos, fazendo uma crítica à modernidade e à pós-modernidade, indicando um novo momento denominado a transmodernidade, né, que eu vou falar depois um pouco sobre isso. Então, é um dos gigantes, né, ele se apresentou em 73, ele teve que sair da Argentina por um atentado à bomba na sua casa, botaram uma bomba na biblioteca dele, né, ele foi para o México, se radicou no México, né, e claro, né, depois teve um tempo também que ele viajou pela Europa, né, foi à Alemanha tomar as obras do Marx, né, já um momento depois bastante posterior, né, e aí até depois se radicar no México, onde ele escreveu, digamos que 90% da parte da sua obra, né, da sua produção teórica. Né. Há quem goste, né, eu sempre sou muito sincero, assim, né, e humilde, dizer para vocês, há quem goste do Deus, há quem não goste, né, mas é um autor que tem um alcance teórico-político muito grande em todas as áreas do conhecimento. Então, se estende muito, né, até no campo da estética, uma estética da libertação, né. Então, passa também pelo campo da arte, né, uma arte libertadora. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. E eu dividi essa apresentação em alguns momentos, tá? O lugar do Dussel no contexto da filosofia, um pouco das obras, né? Um pouco do arcabouço de cada obra, tá? Inventei também de fazer uma interlocução também com o Riquelme também, né? Respeitando os especialistas aqui, o grupo, né? Como um todo, né? Mostrando para vocês algumas implicações que eu acho que vai ser muito interessante, e algumas indicações também para vocês, evidentemente, depois buscarem depois atrás, e o lugar do Dussel no campo das lutas sociais, que é onde, né, a maior parte da minha produção teórica é um pouco nesse campo, né? O espaço do Dussel, do pensamento latino-americano e o diálogo com as lutas sociais na América Latina. Tá? Então, temos duas preocupações importantes, né, do Dussel, né, dentro da realidade dos pobres, da pobreza, da desigualdade, da exclusão na América Latina, que é a própria destruição também ecológica do planeta e da natureza como um objeto explorável, né? A natureza sendo mercantilizada, né? Buscando também o lucro do capital, né? Então tem um debate importante, né? Que remonta também essa lógica, né? Da questão ecológica e que nos remete também à questão da modernidade, que também é a destruição da própria humanidade pela lógica do capital. Tá? Isso já em obras mais posteriores, eu digo a Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão, onde uma obra de mais de 500 páginas, né, ele é dedicada também ao movimento zapatista, tá? Ele traz, né, esses dois horizontes que são interessantes. Lógico que tem outras, né? Aquela primeira formulação do Dussel da filosofia da libertação, ela vai sendo, né, sempre desenvolvida, né, através também, né, de uma ética da libertação. Tá? E o que vem ao encontro dessa sua ética? É o horizonte societário daquilo que Dussel denominou Sistema Mundo Moderno Colonial, inaugurado em 1492, com aquilo que ele entendia como o mito da modernidade. Então, a modernidade, lá, no entendimento dele, foi um mito construído pelos europeus, né, através da invasão europeia, né, na América Latina, e também junto com o desenvolvimento do capitalismo, tá? Então, é um projeto civilizatório, né? E que esse projeto civilizatório, ele não é nada civilizado. Eu digo para os alunos sempre, não é nada civilizado, né? Uma dos alicerces desse projeto civilizatório, oriundo do sistema mundo moderno colonial, é a violência com o indígena, a violência com o negro, a violência com a mulher. Hoje, né, as definições de violência são atualizadas, né, com os homossexuais, com os gays, né, com o debate de gênero, né, a apropriação e a violência contra, né, a questão social, ela é muito grande, tá?
e que reporta, né, ao primado da sua filosofia e da sua ética da libertação, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais adiante também sobre isso, tá? E no seu campo teórico, né, aparecem algumas interlocuções extremamente importantes, tá? Eu vou começar de trás para frente, ou do meio, né, o Rick Lammert também, né? Dussel considerava que também faleceu um ano antes do Dussel, né? Também outro gigante, que era um alemão radicado aqui na América Latina, né? E aí, professor Vanderlei, né, e demais, vale a pena, né, utilizar as obras do Rick Lammert, né, dar uns estudos, né? Dussel considerava o Rick Lammert um dos maiores intelectuais na filosofia da libertação. Não se considerava ele, né, mas o Rick Lammert, né? Então tem uma perspectiva muito interessante de diálogo, né, mais no campo, né, de uma economia, né, e que também, né, o outro grande leitor do Rick Lammert aqui no Brasil é o Jung Mossung, né, que esteve conosco numa conferência também com a gente lá na UCPEL, em 2022, eu não lembro, né? Então é um grande leitor do Rick Lammert, né? Interessante, né? Um estudioso, uma vasta produção também, né? O Jung Mossung, que é teólogo, né? Teólogo leigo, né? Importante o Rick Lammert, mas também a apropriação no campo da própria filosofia da fenomenologia, né? O Ricoeur, o próprio Emmanuel Levinas, o Heidegger e o Marx, tá? Entre outros tantos, né? De uma obra tão densa e tão complexa, então eu elenquei esses 5 pensadores, né? E ele vai, né? Desde a tradição lá do Leopoldo Zéia, né? A América Latina, o não ser, né? O não ser, porque a Europa nos encobriu, né? Então, Zéia tinha aquela tradição, o não ser, né? A América Latina é um não ser porque não existe. O sistema mundo moderno colonial nos violentou de uma certa forma que nos encobriu, né, dentro da nossa lógica intersubjetiva, né? E aí, Ricoeur, Levinas, né, e o Zéia como filósofo, né, depois, mais adiante, o Rick Lammert, o Heidegger, né, o próprio Marx, a releitura que o Dussel oferece sobre a obra do Marx, né, as 14 teses de economia política, né, depois as 20 teses de política, né, retoma um pouco, né, com uma forma muito mais aprofundada, né, esses autores, né, o Rick Lammert, o Marx, né, mas a base lá, Ricoeur, Levinas, que eu fiquei também, né, aos estudos, às vezes eu vou refinando e vou encontrando muita coisa, né, porque é um autor muito denso e muito complexo. Então, a produção dele, né, muito parte de uma reflexão crítica filosófica em vista da produção, reprodução e desenvolvimento da vida, a vida material, né, a vida do pobre. Por que a pobreza existe, a exclusão? Ela parte de uma perspectiva, né, que tem, né, a ordem, né, eu diria, fenomenológica das coisas, né, de uma perspectiva que ela não é ôntica, né, mas ela é ética, né, ele vai dizer isso, né, muita preocupação do Levinas é uma preocupação ôntica, mas também uma ética, né, uma ética que seja uma ética da vida, que reflita as condições de produção e reprodução da vida material. Tá? E aí ele vai estabelecendo um diálogo, né, uma posição também crítica, apontando esses limites da vida, valorizando cada sujeito histórico, assim como a comunidade intersubjetiva de vida. Tá? Então ele vai traçando, né, esse desenvolvimento de como, né, a dinâmica da produção da vida material na América Latina, né, inclusive, né, ele vai, né, com campos, às vezes, muito distintos. Tem uma obra que ele fala muito sobre a situação e a posição da mulher na América Latina, uma obra de 72, né, não tem tradução aqui no Brasil, também sobre a questão do racismo, também lá em 69, né, ele vai mostrando, né, por onde passam essas discussões, né, e como é que isso se realiza, né, nesse desenvolvimento da vida social. Até também chegar ao que Dussel, né, eu falei de uma filosofia da libertação, de uma ética da libertação, a uma política da libertação, né, que ele entende, né, uma transformação das relações instituídas que se efetua por ações críticas cotidianas e tem como ponto de vida a vítima, né, o pobre, o outro, né, em algum aspecto, o negado, oprimido e afetado, excluído pelo padrão societário capitalista. Tá? Em obras mais posteriores, eu digo mais atuais, né, da sua grande obra, né, Dussel apresenta uma política da libertação, né, uma filosofia também política da libertação, também olhando também essas relações instituídas, tá? Onde ele vai debater a lógica do poder, né, um poder que é instituído, um poder que é fetichizado, né?
quando a gente olha hoje a dinâmica do nosso Estado, né, a gente vê quem se apropria do Estado, né, ele vai fazer as perguntas, tá, mas o que fazer com o Estado agora? Né? Não basta tomar o Estado, mas o que fazer com ele? Tá? E aí a gente vê todo o tensionamento que essas relações instituídas pela lógica do poder, que acaba se fetichizando, ele vai chamar, né, o termo do Marx, né, o fetiche, né, o poder, ele se afasta, né, da base, se afasta do povo, né, e o povo, ele é sempre negado por essas relações que são relações materiais, mas são dadas a partir de lógicas de poder, lógicas de opressão, lógicas desiguais, tá? E aí ele vai tecendo esse movimento crítico, né? Esse momento ético, crítico e político, né? Como coloca lá o Paulo Freire, e vai fazendo a sua reflexão e também a sua crítica, tá? É difícil assim, vou ler um trabalho do Dussel e vou resolver o problema, não. Geralmente uma obra ele responde na outra obra posterior, às vezes ele revê um conceito numa obra, né, última do que ele disse no início, né? Por isso que é um autor muito difícil, né? É um autor que, por um lado, né, ele não é um autor didático também, tá? Poucas obras do Dussel são didáticas, né? Eu vou falar depois na sequência, tem tanta coisa para falar para vocês, não sei se eu vou conseguir falar tudo, né? Mas é um autor que, devido a sua obra ser muito densa, ele não é um autor que apresenta, de certa forma, uma reflexão sistemática, né? Extremamente sistemática, uma reflexão que a gente consiga... Eu vou pegar um livro do Dussel, eu vou debulhar ele e pronto, sei tudo. Não, é muito complicado. Depois ele vai refazer, ele vai, né, fazer a própria crítica à sua obra, vai apontar caminhos, né, sempre botando revisitar. Então, a sua ética, né, ela é uma ética de transformação e não de reforma do sistema. O sistema é o sistema capitalista, tá? Assim também como uma ética que não preza somente o aspecto formal do sistema capitalista, mas radicaliza a partir da realidade concreta das suas vítimas que são negadas, né? A vítima, né? O indígena, o negro, a mulher, né? Hoje o machismo, o patriarcado, né? Hoje os povos tradicionais, né? A própria questão quilombola, né? Todas elas imbuídas desse conceito de vítimas negadas, tá? Que são aproximações que eu faço, né? Nos textos nas pesquisas que eu faço, né, remontam muito a essa preocupação ético-política do Dussel, tá? Mas, inevitavelmente, para a gente falar nessas questões, a gente tem que ir lá na modernidade, né? Que, segundo ele, eu falei no início da fala, iniciará em 1492, né, com a invasão, né, o 12 de outubro de 1492. Nós lembramos aqui o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Mas é o dia da invasão, né, espanhola, né, europeia aqui na América Latina. Tá? Então, essa modernidade, segundo ele, né, nós deveríamos buscar a superação desse caráter racional europeu, transcendido como um projeto mundial de libertação negado, ou seja, uma transmodernidade como um novo projeto que faça crítica à modernidade e um novo projeto de libertação política, econômica, erótica, pedagógica, religiosa, eu diria até mesmo ambiental. Tá? O desafio do Dussel é fazer a crítica à modernidade e todas as problemáticas oriundas dessa questão, né? Seja a questão pedagógica, a questão econômica do capital, a questão política da lógica do Estado, né? A libertação, né, de sujeitos negados pela lógica desse projeto societário da modernidade, a religião, a questão ambiental. Então, ele vai tecendo, né, a partir da sua crítica à modernidade, esse projeto mundial de libertação negado, que é a transmodernidade. Né? Trans, porque está além da modernidade, né? Não é dizer assim, é uma pós-modernidade, não. Né? Ele também vai criticar a pós-modernidade, mas vai dizer que a transmodernidade supera, né, porque traz um novo projeto político de libertação. Tá? Acho que isso tem que ficar mais ou menos nítido. Bom, entre alguns conceitos, tá? Aí é bem interessante, tá? Lá da primeira obra do Dussel, né, Filosofia da Libertação, Perspectivas, né, e seus conceitos, né? A totalidade expressa a expressão do poder dominante junto àqueles e que fazem relações ao que de fato existe e a como as coisas devem ser na sociedade. Né? Uma totalidade. Ele expressa muito o termo totalidade para falar da Europa, né? A Europa, com seu projeto civilizatório, né? Seu projeto
de dominação estende uma única totalidade, né? Totalidade do pensamento, totalidade da religião, totalidade jurídica, totalidade econômica, totalidade do Estado, né? Totalidade na própria filosofia, né? Sendo, né, a filosofia europeia, né? Ela não tem o caráter de universalidade, ele vai dizer isso, né? Com a sua crítica, né? A filosofia não é universal, né? Europeia, né? A exterioridade, que são sujeitos que dentro dessa totalidade do mundo, né, eu digo do mundo, mas seria, né, o mundo europeu, não se adequam a essa totalidade, são excluídos dessa, que são os pobres, né? São aqueles que sofrem a própria violência da modernidade. Tá? Outro conceito que ele traz é o conceito de alienação, que é a própria ausência de consciência de sua condição de vítima, né? Aí tem uma aproximação interessante entre Dussel e Freire, né? Onde essa lógica da compreensão de si mesmo, né? Que o Paulo Freire faz, e o termo alienação, né? Que é a própria alienação do estranhamento do trabalho lá do Marx, mas que aqui o Dussel traz como a própria consciência, né? A ausência de consciência de sua condição de vítima, né? Aquilo que aliena, né? Nos exterioriza, nos coloca para fora dessa totalidade. Pensa o lugar do pobre no capitalismo. A pessoa é pobre dentro de um único sistema e ele é, ao mesmo tempo que ele está incluído dentro dessa totalidade, ele é expulso dessa totalidade, porque muitas vezes faltam as condições básicas de sua existência, né? E aí essa totalidade exterioriza ele, expulsa ele para fora, né? Então são termos que o Dussel vai trazer para nós. A própria mediação, né, que seria o reconhecimento, né, que a filosofia da libertação tem com a humanidade como outro, né? Reconhecer o outro, né? Olhar o rosto do outro, né? Aí tem muito uma proximidade com a perspectiva do Levinas, né? É muito importante, né? A viúva, né? Os três conceitos que Levinas traz, né? A viúva, o pobre, o excluído, né? Tem toda uma lógica, uma relação de mediação com o lugar do outro, o espaço do outro, a dignidade do reconhecimento do outro. Tá? A proximidade, sendo a valorização da relação que estabelecemos também com os outros, né? Mediação e proximidade é muito próximo, né? Algo que também, né, a tradição europeia também nos retirou, né, historicamente, né, por uma questão do primado da violência, sobretudo com o indígena, né, está se referindo àquela lógica, né? E se a gente olhar hoje, né, no período moderno, né, na modernidade, na contemporaneidade, a gente vê hoje processo, né, que tem de violência com sujeitos que não são iguais, né? Indígena, é vagabundo, é muita terra para pouco índio, né? Mas por que hoje vai estabelecer política de cota? Essas pessoas são iguais, né? Então a modernidade também nos retira também essa valorização, esse espaço com o outro, tá? E a libertação, que é a possibilidade concreta de conhecimento de sua condição no sistema, né? De um lugar de alienação, passa por uma ótica de libertação, ou seja, né, uma possibilidade de consciência crítica dessa totalidade exteriorizante, né, que aliena, que exterioriza, que violenta, né? Então, pensar uma filosofia da libertação é olhar um pouco como é que esses conceitos, tá? E eu diria mediações, né? Eles dialogam, né? É lógico que são conceitos que são em tensionamento. A própria totalidade, né? A totalidade europeia, né? Ela se constitui quase um sistema de poder dominante, né? A gente falou agora na construção do conhecimento aqui, né? Ele é quase que ele é total e ele é universal, né? Existe somente uma filosofia terceiro-mundistas de quinta categoria, né? E que começou também, Deus da tradição europeia, com a superação do helenocentrismo, né? Dizendo, olha, a filosofia, dizia um autor, nasceu e morreu na Grécia, né? Então desconsidera, né, a filosofia africana, a filosofia ubanto, né? Desconsidera, né, outras filosofias egípcia e etc, né, que são críticas que o Dussel também faz, né? O peso que essa totalidade tem, e ainda é forte hoje ainda, né, tem sobre, ademais, uma geopolítica do conhecimento,
tá? Um termo que até é do Walter Mignolo, mas eu utilizo, né? Uma geopolítica, né? Um conhecimento eurocentrado, né? Central e que não respeita a periferia, tá? Centro e periferia. Por isso a periferia, né? Quando a gente fala periferia, é aquilo que fica afastado, né? Então, o indígena, o negro, o pobre, né? São periféricos, né? Então, eles são sujeitos de quinta categoria e não obedecem, né? Não têm a dignidade de pertencerem a essa totalidade dominante, tá? Assim também, tá? A filosofia da libertação em Dussel, né, apresenta seus níveis, tá? Uma perspectiva política, né, que é a própria relação do governo, das relações, dos grupos sociais, das formações sociais, seus modos de produção. Uma perspectiva pedagógica, né, que aí encontra muito eco, né, lá junto com a pedagogia da libertação, que é a própria problematização da relação pedagógica, né, da chamada totalidade, né? Existe uma única totalidade, mas é necessário apontar uma perspectiva libertária, libertadora, né, que passa, né, pelas chamadas pedagogias críticas, né? Claro que aqui a gente está falando, né, Dussel não era um pedagogo, né, mas também a filosofia da libertação também teve esse horizonte de pensar, né, a pedagógica dele, né, que é uma pedagógica que vai ao encontro das relações pedagógicas e que visam problematizar nossa condição, né, educativa também, dentro daquilo que nós entendemos como totalidade. E, por fim, a erótica, né, que é o respeito à alteridade do feminino. Né? Hoje, quando a gente vê o debate sobre o machismo, né, sobre o patriarcado, né, em Dussel chama-se erótica, né, que não é restrito somente ao campo do sexo, né, mas a superação de uma relação estabelecida e justificada historicamente pelos homens. Né? O homem tem a última voz sobre tudo, né? Tem a posse sobre o corpo da mulher, tem a poder de voz na família, porque é o homem, né? Então, Dussel, de certa forma, com esses níveis da filosofia da libertação, vive e visa também, de certa forma, né, cá para nós aqui, não é o termo que ele usa, né, dar uma certa sacudida um pouco, né, em questões que são fundamentais. A política, a pedagógica, a erótica, né, que são relações que também são tensionantes, né? Veja bem a política, né, um poder fetichizado, a lógica do Estado, as relações de poder, a pedagógica, né? Hoje, até nós falarmos hoje de uma pedagogia, né, de uma escola sem partido, né, eu me lembro disso, né? Eu me lembro, né, uma escola sem partido que tem partido, né? O quanto a perspectiva libertadora ela entra em confronto com essas, né, chamadas pedagogias da morte, né, as necropedagogias, né, lá do MBB, né? Então, encontra possibilidade de interlocução e a erótica, que é o próprio questionamento, né? E aí interessa, né, não só as mulheres, né, mas um debate que também mobiliza também um questionamento dessas relações de dominação, né, e que são relações, né, de dominação muitas vezes, né, no campo, né, da esfera, né, do privado, né, da família, né, mas no campo social também, né, no campo público, né. Então, a filosofia da libertação também, ela encontra, né, um horizonte a partir dessas três perspectivas, né. E aí temos algumas obras, né, do Dussel, né, eu trago esse quadrinho, né, Política da Libertação, História Mundial, 20 Teses de Política, A Invenção das Américas, né, algumas obras que são traduzidas do inglês, né, mas eu acho que é bastante significativo, né, eu até não estava aqui, como agora até não estava em casa, mas, né, eu tenho as obras em português, eu tenho basicamente quase todas elas em português, as outras até, né, são obras que eu acabei comprando em espanhol, né, mas tem um pouco aqui o cenário, né, de algumas obras. Eu achei isso tão interessante quando estava buscando, fazendo umas pesquisas, né, já alguns anos atrás, e eu encontrei, né, esse quadro, né, que ele é bastante significativo, né, desde a Ética da Libertação, né, as obras dele sobre ética, né, enfim, né, muita coisa desse autor aí, que é uma obra, né, inesgotável, né, inclusive para quem se dedica ao estudo aprofundado. Sempre tem algo que a gente não alcançou, né, porque é uma obra muito extensa, muito densa, né, então é bastante complexo a gente se debruçar um pouco sobre o Dussel. E aqui também, tá, eu digo para vocês assim, tá, e que querem se aproximar um pouco do Dussel, né, geralmente a gente costuma periodizar a obra dele, tá, desses diálogos que ele faz entre obras teológicas, obras históricas e obras filosóficas, né?
Das teológicas, muito ligado ao Dussel, né, da autor, que não é um autor da teologia da libertação, e não é também, ele não chegou a produzir muito, tá? Mas tem até um teologia da libertação, né, que ele periodiza, né, a teologia da libertação, muito interessante, as obras teológicas, né? As obras históricas dele, que vai desde a fundação do CEILA, né, que é o Centro de Estudos Históricos da Igreja na América Latina, que ele é o fundador do CEILA, né? O estudo sobre o episcopado latino-americano, que é, se eu não me engano, a sua tese de doutorado, né? E também as obras sobre a história da igreja na América Latina, tá? Então, assim, ó, é um pouco da periodização, as obras teológicas, né, da teologia da libertação, obras históricas, tá? E obras filosóficas, né? Dussel, nos últimos fases da sua vida, né, dos últimos 30 anos, ficou muito nessa fase mais filosófica, que é a formulação da filosofia da libertação, economia, né, política, ética, estética, cultura popular, pensamento latino-americano, interculturalidade, que é muito interessante, que ele traz também na sua obra, né, texto muito interessante, e o diálogo com o marxismo, né. Então, Dussel fica nesse, eu diria assim, não um terceiro momento, tá, mas dentro dessa fase mais filosófica, né, porque o Dussel até não se entendia muito como um teólogo, né, embora a obra dele, né, as obras de teologia dele são obras com uma grande profundidade, né, e ele, claro, né, se entende mais como um filósofo, né, mas também conhecia um pouco a periodização da história, né, histórico-teológico da produção da igreja, né, e também da crítica também, que é um teólogo, né, se fosse o teólogo, chamaria, né, costumeiramente aqui no Brasil, de um teólogo leigo, né, assim como eu, né, mas que faz a crítica, né, ao seu devido lugar. Não bate palma, né, não é um romanista, né, que bate palma para tudo, mas ele faz a crítica, né, nessas obras, né. Aconselho também, né, dessas obras, a história da igreja no Brasil tem em português, tá? Então, acabei até esquecendo, tem em português, né? Acho que tem um PDF lá no site do Dussel, tá? Então, convido vocês a dar uma revisitada, dar uma espiada lá, se quiserem, né? É muito interessante, tá? E algo que é importante pensar no Dussel, né, que é a própria modernidade e colonialidade, tá? E aí, nessa obra, né, 1492, traduzida pela Vozes, né, ele vai trazer, digamos, né, o seu alicerce central da sua crítica posterior, né, que é a crítica ao sistema mundo moderno colonial. O ego conquisto, né, sob o encobrimento do outro. Tá? Esse projeto civilizatório, né, que não é nada civilizado, e que vai encontrar a dominação violenta sobre as demais culturas e povos não europeus. Denomina-se aquilo que nós entendemos como eurocentrismo, né? Paulo falou do europeísmo, né? Mas é lógico, né? É o eurocentrismo, né? Que é uma constituição do conhecimento político, econômico, social, religioso, universal para todas as culturas, né? Na verdade, dizimando as outras culturas, né? E aí, os dois parceiros do Dussel, né, o Miolo e o Quirano, vão chamar que a colonialidade é o lado escuro da modernidade. Né? Por quê? Porque a modernidade ela tem o lado do progresso, que é o lado bonito do progresso, né? Mas ela guarda o outro lado, que é o lado da miséria, o lado da exclusão, o lado da violência, o lado da desigualdade, o lado do capitalismo. Né? Então, são os dois lados da modernidade. Né? A modernidade ela guarda a colonialidade. E o Dussel vai dizer que esse sistema mundo, né, um sistema mundo moderno e colonial, ele guarda essa lógica do ego conquisto, né, que é o europeu, sobre os demais povos e culturas. Então, se acha a superioridade, né, uma ontologia quase que total sobre os demais povos, né? E que o Quirano vai dizer o seguinte, né, há uma colonialidade do ser europeu, do poder europeu e do saber europeu, aliado ao padrão de poder mundial. Ou seja, o capitalismo, né, na forma como ele se estende, se expande, ele se estende com esse projeto civilizatório, né, econômico, né, mas também dizimando povos e culturas, tá? Quando a gente vê lá as expropriações indígenas, né, é o sistema mundo moderno colonial em movimento, né, dizima as culturas, dizima os territórios, dizima as populações tradicionais, dizima lá a própria herança lá dos Chico Mendes, com os povos da floresta. O que é isso? É o sistema mundo moderno colonial em movimento, tá? E as pessoas pensam, mas é isso, é muita terra para pouco índio, né? Hoje, esse debate sobre extrativismo ele é central dentro do debate ambiental,
o Estado não está muito preocupado com essas questões, né? Para esses teus autores, é a modernidade, colonialidade em movimento. Ela vem e como um trator, assim, e passa por cima, né? Não quer saber, tá? E aí encobre, né? Quando a gente fala do descobrimento do Brasil, seria encobrimento, né? Porque o Brasil já existia, né? Então, até essa capa, né, que é a capa aqui da Voz, né, é a chegada aqui dos europeus, lá estão os indígenas, né, no fundo, né. A capa do original é diferente um pouco, né, é um pouco diferenciada a capa do original do Dussel, né, mas aqui é a obra traduzida, né, aqui da Voz, a edição que chegou aqui no Brasil, tá. Mas, enfim, é um projeto, né. E ainda, tá, esse sistema do modelo colonial, ele impõe uma centralidade europeia, né, uma única forma jurídica, uma única forma pedagógica, uma única forma sociopolítica, econômica, religiosa, epistêmica e da natureza, né? A natureza tem que ser colonizada, né? De preferência pelo capital, pelos interesses econômicos, né? A economia é capitalista, né? A religião se entende como a religião católica como a única e universal, né? Despreza as religiões de matriz africana, de outras, né, etnias, né? Epistemologia universal, né, europeia, a pedagogia também, a forma jurídica também, né, o direito romano, né, o direito europeu, né, sobre as demais formas, né. Por que não se respeita o pluralismo jurídico na América Latina, né? Aqui que se tem a cultura andina, né? Porque a centralidade europeia dominou, né, e onde ela chegou, ela montou a sua tenda e ninguém entra, né? Mais ou menos por aí, tá? E aí, esse mito da modernidade, né, instaurando essa centralidade europeia, promoveu o eurocentrismo, desenvolvimentismo, a aculturação do indígena, as dominações violentas, né, indígena, negra, a própria submissão da mulher, tá? Ou seja, reporta um conceito de modernidade que ela é emancipatória, racional, ilustrada, desenvolvida, mas que também ela é excludente do outro lado, né, irracional com o outro, né? Essa razão ilustrada europeia, né, ela se torna muito irracional porque ela é cimentada com traços na violência sobre o outro, né? Para humilhar o outro, né? Para humilhar o outro, eu preciso que ele esteja numa situação de buscar uma situação de inferioridade, né? E a Europa encontrou esse espaço na América Latina, tá? E o Quijano ainda traz ali outros conceitos, eu trago, né, para o diálogo, né? Porque eu acho que os dois autores são extremamente importantes, né? A colonialidade produziu o quê? O domínio da economia, da autoridade, gênero da sexualidade, né? E homem e mulher. Tudo que foge dessa ideia, eu preciso violentar, né? Aí a gente olha violência contra os homossexuais, sobre casais que vivem, né, que são do mesmo sexo, né? Ah, mas isso aí é coisa do diabo. Deus não quis assim, né? Olha só que absurdo, né? É a centralidade religiosa, ética que se estendeu, né, sobre nós. Conhecimento e subjetividade, né? A ideia de raça e da dominação patriarcal, né? A mulher é inferior ao homem, né? Porque lá na Bíblia, lá veio da costela de Adão, né? E aí era do pecado, né? Toda aquela construção feita, né? Em torno desse mito, né? Que tem na superioridade do homem sobre a mulher e também sobre a ideia de raça, né? Raça, né? A ideia de raça como um conceito da modernidade, né? O negro, né, inferior ao europeu. Mas por que inferior? Né? Porque o europeu objetivou aquela relação de dominação. Né? Não foi porque se colocou em pé de igualdade, porque se acha superior. Né? Aí o racismo, né, o sexismo, né, como heranças desse mito. Tá? E a natureza como um domínio, né, que é quase universal. Quando a gente vê aí os conflitos ambientais, os conflitos com a questão da natureza, né? Eu falei da herança do Chico Mendes, a Dora Steng, né? O Bruno, né? Aqueles dois, aquele rapaz lá do Ibama, né? O indigenista, né? O Bruno, né? A gente vê aí os conflitos, né? Em torno da dinâmica da natureza, né? O confronto com o poder dominante, né? Então a gente vê como é que essas lógicas do sistema mundo moderno colonial são colocadas, né? Aqui eu não vou me estender muito para não também ficar muito, né? Monopolizar um pouco, né? Essa totalidade, ela se estende como universal, uma posição que é universal, né? Mas com ela também se estendeu o capitalismo, junto com outras formas de exploração do trabalho e de subalternização das relações raciais,
né? A gente vê o negro sempre uma posição sempre subordinada, né? Isso vem também dessa totalidade europeia, né? De uma única cultura sobre as demais, né? Universalidade de pensar a sociedade, né? Eu já disse, né? Jurídica, educacional, política, econômica, né? Da natureza, né? Ou seja, se estipulou uma relação social cimentada na violência a partir de uma totalidade europeia e que, por sinal, nos levou, né, à própria condição daquilo que nós entendemos como eurocentrismo, né? O civilizado, né? O europeu é sempre civilizado, né? Nós somos o incivilizado, né? A negação e a violência com o outro, né? A submissão, né? Quem é que custa o trabalho serviçal? Muitas vezes, né? São negros que ocupam trabalhos serviçais. A escravidão, né? A inferiorização pelos europeus, né? E aqui no Brasil, uma sociedade muito tecida acerca dessas relações, né? Olha o desenvolvimento da sociedade brasileira, é muito acimentado como critério da demarcação racial, muito forte, né? Então, é a totalidade desse sistema mundo moderno colonial sobre nós. A gente não tem a obrigação também de se dar conta, né? Às vezes a gente se dá conta, nós que somos da academia, a gente, mas, né? E é um conceito do Dussel, né? Lá, totalidade, né? Como é que essa totalidade ela avança, né? Que é a própria crítica que ele vai fazer à transmodernidade como um conceito, uma perspectiva política que vai contrapor essa totalidade. Por isso que a transmoderno ela passa esse horizonte moderno colonial, tá? E aí, aquilo que eu já havia falado, né, o projeto civilizatório, e que se tem também a dinâmica hegeliana, a Europa como início e fim da história universal, né? Isso é de Hegel, né? Então, né, esse projeto colonial do capital, ele se estende para entender que a Europa é o início e fim da história universal, né? Então, não há outros espaços, né, que sejam melhores do que a Europa. A Europa é o centro do mundo, tá? E os demais ali são periferias, são gente irracional, gente sujeita ao trabalho serviçal, né? A questão de poder, gente que não sabe compreender, não sabe refletir, não tem uma epistemologia própria, né, daquilo que o Miolo entende como geopolítica do conhecimento. Então, a gente pode dizer o seguinte, olha, as definições de cobrimento de violência são atualizadas, né? Negro, mulher, pobre, o debate de gênero continua acontecendo no nosso cotidiano. Esse projeto, esse código cartesiano, né, do Descartes, né, ele foi antecipado pelo eu conquisto, o ego europeu de conquista violenta sobre o outro. Dussel vai dizer naquela obra lá, 1492, A Origem do Mito da Modernidade. Esse código cartesiano substituído pelo eu conquisto. Eu sou melhor, né? Até no futebol, quando a gente vai ver um jogo aí, né? Vai jogar um time europeu com um time brasileiro, mas vai tomar goleado. Esses pernas de pau aí vão jogar e vão ser goleados. E a gente fala isso sem se dar conta, muitas vezes, né? As pessoas falam, não que sejam culpadas, né? Mas é um modo como essa totalidade europeia ela se estende sobre nós, né? E aí, nessa obra Filosofia da Libertação, Crítica da Ideologia da Exclusão, eu tentei olhar ali, né? Nessa obra, tá, o primeiro capítulo ele faz uma interlocução com o Riquet, tá? Até porque ele foi aluno do Riquet em Sorbonne, né, no seu doutorado em História, né? O Dussel, né, quando ele já estava exilado aqui na Argentina, tá? E aí ficou um pequenininho ali, tá? Se alguém quiser depois a referência, pode depois me pedir, que eu mando com o maior prazer. Tá? Eu acho que é um texto até que valeria a pena vocês fazerem um estudo, ou voltar nele, tá? Que é muito interessante, aonde também a filosofia da libertação ela encontra subsídios através do campo da hermenêutica e principalmente à luz da perspectiva de Riquet, tá? E aí o Dussel foi aluno de Riquet nos anos 60 em Sorbonne, né? Da qual também, né, dentro desse artigo, ele diz que o seguinte: a linguagem da filosofia da libertação deve escrever-se dentro de uma tradição fenomenológica, hermenêutica dialógica. Ou seja, parte-se desse último Heidegger, o que se comportava como referência ao Dussel, e o mundo, seu mundo da vida, todavia demasiado em consideração dentro do seu paradigma da consciência. O próprio Gadamer e Merleau-Ponty, e ainda Riquet da época,
deviam inscrever-se nesta corrente. Tá? Então, ele, né, traz, né, uma contribuição extremamente importante, dizendo, olha, a filosofia da libertação também bebe também da tradição, né? E quando eu iniciei lá minha fala, eu disse, citei, né, né, o Heidegger, né, e alguns autores, né, que também a tradição, né, importante fenomenológica, que é, segundo Dussel, uma diferença e possibilidade criadora para a sua filosofia da libertação. Tá? E então é importante a gente também olhar, né, para além daquelas questões que eu falei ali, né, que remonta muito ao projeto europeu, o projeto civilizatório, a própria crítica que o Dussel faz com as suas mediações, e olhar também o contributo, né, hermenêutico, fenomenológico e dialógico que Ricoeur influenciou sobre a sua obra. Tá? Recomendo, quem não conhece esse artigo, né, esse texto, tá? E ele vai dizer o seguinte, olha, né, um pouco da obra do Ricoeur tem como projeto a sua ética, uma política comprometida. Tá? E aí ele vai trazer um movimento fenomenológico anexivo, né, importante para uma filosofia concreta que considera os desejos, a liberdade, as vivências dos seres humanos em geral. Tá? E espero não estar também dizendo aqui, porque tem especialistas aqui em Ricoeur, né, com doutor em tese em Ricoeur, né, mas é um pouco da leitura que o Dussel faz, né, e ele traz isso para mostrar também, né, um pouco as possibilidades de interlocução, né, dizendo, olha, a tradição europeia ela tem uma importância grande, né, e ele também se utiliza também dela também para poder avançar numa tradição periférica aqui da filosofia da libertação. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte, segundo Dussel, Ricoeur procura dialogar com a história e com os grupos numa análise reflexiva e compreensiva do contexto histórico, a partir de uma fenomenologia hermenêutica da linguagem, sempre considerando a influência muito importante de Husserl e Heidegger, né? Então, é importante a gente olhar, assim, o quanto, né, a filosofia da libertação está embebida, né, dessa tradição, né, do Ricoeur, que é muito importante, tá? E eu não vou ter tempo lógico, que eu não teria pretensão também de esgotar esse texto, né, porque ele é bastante complexo também, né, e a boa parte da fala já passou um pouco, não teria como fazer isso, né, seria muita pretensão, mas eu indico, né, essas possibilidades de interlocução, né, se alguém quiser também pedir as referências, depois eu passo para vocês com o maior prazer, porque é um debate muito interessante, né, lá da década de 60, né, da sua formulação da filosofia da libertação até os dias atuais, né, e também no campo de uma imaginação criadora que dá abertura a uma utopia política e ética, né? Ou seja, né, Dussel entende que as obras de Ricoeur emerge a crítica e sua formação que se possibilita pensar numa simbólica latino-americana, uma possibilidade de uma filosofia da libertação, uma pragmática e hermenêutica econômica, culminando com uma filosofia da pobreza em tempos de cólera, né? Então ele pensa nessas, essas interlocuções que o Ricoeur traz, nessa carga conceitual, né, o contributo para pensar uma utopia, para pensar uma política. Tá? Então, ele traz esses elementos, né, que eu acho que são interessantes assim, para poder pensar, né? Não era até um pouco foco, mas eu digo, não, vou dar um aperitivo ali, porque eu acho que se alguém não conhecia, se alguém conhece, né, ótimo, né, para pensar também essas interlocuções. Tá? E agora até vou passar um pouquinho, porque não vai ficar muito pesado, eu vou passar um pouquinho, tá? A gente pode materializar, né, o pensamento dusseliano, né, já se encaminhando para o final, né, materializando, né? Olha, a própria crítica ao contexto de dependência da exploração da periferia desde 1492. Então, Dussel contribui também para pensar essa história de dependência, né, numa perspectiva de um pensamento social crítico, né? Uma América que teve a conquista violenta, no plano ideológico, mas também técnico, no plano intersubjetivo. Dussel nos auxilia também a pensar uma construção societária, né, dentro da modernidade, dentro das lutas sociais, né, luta racial, luta indígena, do campo até dos movimentos sociais, né? Por exemplo, um dos autores que o movimento zapatista tinha como eixo é o Dussel, né? Chega até a me arrepiar, né? O movimento zapatista, o movimento de enfrentamento ao Estado, né? Um poder insurgente ouvindo o intelectual, né? Então, assim, chego a ficar, tem imagens do Dussel com palestras do movimento zapatista, né? Então, uma coisa absurda, assim, um pouco do avanço, do alcance teórico desse cara, né?
e alicerçada, a sua filosofia numa condição do outro e de sua situação na periferia negada, né? Algo que eu já falei. Então, nos ajuda a articular um pouco essas problemáticas que são importantes, né? Contextualizando social e filosoficamente essa realidade, expondo as contradições e os antagonismos de classe, a dependência econômica, a alienação em termos do Marx também, que é importante, né? Isso que eu nem cheguei até a me apropriar muito no debate, né, tangencial do Marx, porque merecia isso em uma outra fala, em outro momento. Né? A concepção de uma América que enfrenta desigualdade, exclusão, injustiça social, analfabetismo, racismo, né, debate de gênero, né? E como encontra interlocução com Paulo Freire também, né, de uma responsabilidade ético-política, né, e pedagógica ao modelo hegemônico da totalidade europeia na América Latina. Tá? Então, são algumas interrupções que o Dussel nos oferece, né, muito importantes, tá? E que nos condicionam também a libertação da filosofia e da filosofia da libertação, ao contrapondo a um conhecimento eurocentrado. Né? É preciso libertar a filosofia, é preciso libertar também a pedagogia, né? O movimento lá da Paulo Freire, né? Então, né, tem muita proximidade. A crítica à modernidade europeia, né? As formas de subjugação que se tem hoje, extremamente atuais, né? Nós passamos 4 anos, né, de um governo que a pauta, né, a violência era a forma de governo, né? Então a gente vê aí, ó, né, a crítica do Dussel em movimento, né? A crítica ao projeto da modernidade, né? Esse critério de subserviência, né, de descolonizar a forma de compreensão das relações. Também as instituições fetichizadas e ao direito, né? O direito, muitas vezes, é o direito dominante, né? Não é um direito dos pobres, né? Então, também Dussel nos oferece, né? Isso em textos muito clássicos, lá da década de 70, né? É quase um garimpo, né? Ainda me aproximando. Eu consegui até, nesses últimos 2 anos, eu até acabei publicando um trabalho sobre essa perspectiva deles, falando um pouco dessa questão fetichizada da lógica dos direitos humanos também, tá? Aqui, direitos humanos e a libertação. Um direito humano vigente, que é o direito humano esse colocado pelo capital, e o direito humano utópico, que é aquele que parte de baixo, né? Desde a barro, como chamam, né? Desde baixo, né? Que é dos pobres, dos oprimidos, né? Tais debates, né? Eles circundam muito a dinâmica da interculturalidade, dos povos originários, da questão dos povos tradicionais. Então, ele também contribui também para pensar essas perspectivas, né? Assim mesmo como a questão racial, o colonialismo, o capitalismo na América Latina, né? O debate com um marxismo na América Latina, né? Pela leitura do Dussel, né? A questão ambiental crítica, né? Que é o campo onde eu trabalho, né? Dos movimentos sociais ali, né? A crítica da dinâmica da natureza mercantilizada como um princípio material, né? A materialidade da natureza colonizada, né? Pelos agentes econômicos, né? E aí todo esse debate aí que nós vimos lá no outro governo, né? Num desgoverno, né? Mas que ele está vivo aí, ele está muito vigente ainda, né? E a praxis, né? Filosófica, né? E jurídica também, do poder instituinte, aquilo que é de baixo, insurgente, e o poder instituído e fetichizado na lógica do Estado. Né? Esse poder organizado, né? Que que se afasta da base, né? Muitas vezes a democracia se fetichiza, né, num poder onde o povo, na verdade, se aparta do poder. Né? Aí é um pouco da sua filosofia política. Né? Então, só para vocês perceberem, né, quantas articulações Dussel nos oferece, né, sendo um autor gigante, né, e cada tópico desse aí, dali a gente fica o ano todo estudando, talvez a gente não consiga vencer. Né? E aí, para finalizar, né, eu acho que o Dussel e o pensamento crítico social nos ajuda, né, a tensionar os grupos subalternizados e inferiorizados frente às formas de colonialidade do poder, ser e saber lá do que rano, né? Acho que é um pensamento vivo, né, que merece, né, de certa forma, ser analisado, né, ser costurado, ser problematizado, como eu chamo, né, não aquela concepção bancária, né, a gente só vê, mas também trazer as questões, né? E os vários encobrimentos e violências que seguem acontecendo,
né, do gênero, dos povos tradicionais, dos trabalhadores, né, do capitalismo dependente na América Latina, do negro, da mulher, né, do indígena. Sendo assim, né, para completar, eu posso dizer que o Dussel propõe a superação desse caráter emancipador e violento como projeto mundial de libertação, ou seja, um novo projeto político, econômico, erótico, pedagógico, religioso, ambiental, né, dentro da sua filosofia, dentro da sua transmodernidade, dentro de sua política da libertação, né. Cabe a nós, os pesquisadores, na verdade, não deixar um pouco, né, essa tradição crítica, né, se apagar um pouco, né. Embora somos sempre tão atacados, né, a academia, né, ataca, né, muitas vezes, né, a própria dinâmica do eurocentrismo acaba nos atacando, né, nos violentando muitas vezes, a própria violência epistemológica, né, que a academia também tem também dentro dessa lógica, né, do poder dominante, né, e nas sociais também, eu digo também que é um campo, digamos, muito eurocentrado, né, porque não se fala muito nisso, assim, né. Eu digo que a minha prova didática, né, eu fui, né, entrei rasgando com o pensamento latino-americano direto, né, se eu entender, se eu me rodar, né, tem uma lá que acabou me dando, quase me reprovando na prova, né, mas tu vê assim, ó, é algo que a gente não deveria se colocar contra, né, na verdade é uma tradição que está aí, que está viva, muito forte, né, e aí a filosofia tem que ser libertada, a sociologia tem que ser libertada, a educação tem que ser libertada, o direito tem que ser libertado, o direito insurgente, né, que é o direito aí andino, né, da Chile, os Mapuche, aí, um movimento, né, todo, né, importante enquanto campo de disputa também, o que aconteceu no México, né, lá com o movimento zapatista, né. Então, por isso que essa lógica da praxis insurgente do Dussel, ela dialogou muito com o movimento zapatista, né, porque eles fizeram o poder de contrapor a lógica do Estado, né, diferente aqui no Brasil, né, e aí eu vou fazer a crítica, né, temos o MST, mas que ele está muito metabolizado dentro da lógica do Estado, né, não é isso que o Dussel diz, né, na verdade seria insurgente, ele vem de fora, né, para tomar o poder, para fazer o enfrentamento, que é a praxis insurgente, né, não é a praxis fetichizada, né, dentro da lógica do Estado, e aí os movimentos sociais, muitas vezes, eles só se metabolizam dentro da lógica do Estado, e ficam, né, bebendo da mesma fonte, como se diz, né? Enfim, isso são críticas aí da filosofia política dele, né? Então, só para mostrar, eu espero, né, não ter decepcionado o grupo aqui, né? Mas é uma obra muito longa, né? Eu fiquei assim pensando o que eu vou falar para eles, né? Mas principalmente essa articulação do Riquet, né? E que ele faz, né, dentro desse texto, tá? Se alguém quiser, depois eu posso, com o maior prazer, se alguém já não conhece, né? Ele reconhece, né, assim como ele faz também com o Freire, né, reconhece o Freire como um dos maiores intelectuais do mundo. Ele diz isso, o Dussel, né, é impressionante, assim, é um autor também humilde, né, porque ele reconhece, né, a tradição, né, não é só ele se coloca num pedestal e sai batendo aí, né, atirando para todo lado, se colocando como, né, o maioral. Não, ele reconhece a tradição europeia, né, mas entende que ela tem que ser regionalizada, né, na América Latina principalmente, que nós temos uma diferença, né, Europa e América Latina. Tá bem, meus queridos? Tá bom? Né? Encerro a minha fala por aqui, porque eu já falei demais.